Oi gente, meu nome é Karen Campana e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a cidadania italiana. Bem específico, contando a minha história. Como fazer? Posso fazer em outros vídeos, se vocês desejarem, vocês deixam aqui nos comentários. De primeira, se inscreva no canal, dê a sua curtida aqui embaixo, por favor, isso me ajuda a subir os vídeos e ter maior visualização e crescer o canal. Conto com vocês. Como tudo começou? Eu sempre tive o sonho de morar fora, estava um tanto adormecido nos anos de 2017, que foi o ano que eu comecei a fazer o meu processo, dar início nele. E eu lembro que, desde pequenininha, com essa vontade de ir para fora, nessa época nem passava mais pela minha cabeça. Foi quando eu e meu marido fomos jantar na casa de amigos nossos, chamado Luciano e Paula. E eles, na conversa ali, falaram, nós conhecemos um casal que mora em Londres atualmente, fez cidadania italiana, contou que a experiência tem sido muito legal, principalmente pelo filho, e eu e a Paula ficamos interessados em até fazer nossa cidadania, quem sabe ir pra fora, e vamos passar por uma consultoria em Maringá. Isso na época nós morávamos em Cambé, Paraná. Cambé de Maringá dá mais ou menos uns 80 quilômetros. E essa consultoria é gratuita, tal, vai nós dois lá, vocês não querem ir com a gente? Aí, amigos, são pra essas coisas, né? A gente foi. A princípio ia só eu. Porque o Carlos não tinha muito interesse de mudar, tal. Não, até esse sonho tava um pouquinho adormecido, porque ele tinha intenção de ficar no Brasil mesmo, né? Pra mim, eu falei, ok, vamos fazer um acordo e continuamos aqui. Só que naquele ano, eu estava desempregada nessa época, isso foi final de março, se eu não me engano foi dia 31, 28, entre 28 e 31 de março que a gente fez essa consultoria. Que teve essa conversa na casa deles primeiro, que foi no domingo, e a consultoria seria na terça-feira seguinte. O Carlos estava trabalhando na época, só que tinha um contrato até o fim do ano, então em dezembro ele ficaria desempregado, porque ele estava pelo sistema do PSS, que é um sistema do governo do estado do Paraná, trabalhava numa escola. Quem sabe como que ganha o assistente administrativo PSS do Paraná sabe que não é um grande valor, na época era na faixa de uns 1.200, com tudo que ele tinha formação acadêmica, esse era o salário dele. E eu desempregada, 1.100 era só a nossa parcela da casa, né? O resto era milagre. Enfim, e devido, acho que a essa situação, eu acho que isso ajudou, quando eles falaram isso, eu falei assim, você sabe que até pode ser uma boa pra gente? E veio toda aquela memória, vontade de ir pra fora e tal. Falei assim, de cara, sem consultar o Carlos até, né? Marido, perdão aí, porque, né, atravessei um pouco as coisas. Eu falei pro Luciano e pro Paulo assim, falei, não, vou com vocês sim. Aí eu vi que o Carlos me deu uma olhada, meu Deus, né, o que ela vai inventar? E nós não nos tocamos que nessa terça-feira seria a folga dele também. Acabou que o Carlos foi junto, ou seja, fomos nós 4, 5 com o Samuel, que é o filho deles, o pequenininho. Chegamos lá pra consultoria, a consultoria, como eu disse, era do Luciano e da Paula. Nós não tínhamos agendado nada, então a gente ia junto para ouvir as dicas ligadas à história deles e a partir da história deles ver se alguma coisa era possível para minha situação e do Carlos. Enfim, só que nesse meio tempo, né, eu digo domingo, que foi o dia que a gente conversou, e terça-feira, eu lembrei que a minha tia, a tia Oniceia, queridíssima de Maringá, nos anos 2000 mais ou menos, ela e a família dela tinha feito algumas papeladas, buscado algumas papeladas relacionadas ao nosso antenato italiano. Comentei até com a minha mãe e minha mãe falou assim, olha, ela deve ter alguma coisa, liga pra ela, vê se ela talvez pode te ajudar. E essa minha tia mora coincidentemente em Maringá, onde seria a consultoria. Liguei pra ela, falei, tia, se tem algum documento aí que possa me ajudar, eu vou fazer uma consultoria terça-feira aí, só que nem era eu, né, como eu disse, era a consultoria desse amigo nosso. Mas eu falei assim, vai que, né, vai que cola, eu consigo ganhar um tempinho ali, mostrar alguma coisa nossa também, às vezes até tem outra pessoa pra atender. E foi o que aconteceu. Essa minha tia falou, não, passa aqui, o dia que você vir, passa aqui que eu te cedo o que eu tenho, só que são só cópias, já aviso que elas por si só não vão te servir. Falei, não, tia, pode ser a cópia que for, o xerox que for. Meu, não tinha nada, então
Falei, ok, vou atrás, o que você tiver para me ajudar. Um parênteses, nessa pasta tinha a cópia da árvore genealógica inteira, só que eram cópias, né, como ela disse, fax ou xerox, tinha algumas até que estão meio apagadas, mas que com certeza me ajudaram muito. Eu sou muito grata à minha tia. Eu sei que muitos aí podem estar falando, ah, mas aí é fácil fazer cidadania, tava tudo pronto. Calma aí, tá? Que eu já vou contar mais ou menos como é que foi. A minha situação, realmente, nessa parte de construir a árvore, que já é um grande passo, quem tá fazendo cidadania italiana sabe como essa parte pode tomar tempo. Algumas pessoas conseguem fazer em tempo mais rápido, levam sorte de pegar pessoas da linhagem que tiveram registros em cidades que tiveram registros um pouco mais adequados, mais avançados, possuem registro. E há outras pessoas que não têm, o que dificulta ou, né, acaba com o sonho de fazer cidadania italiana, muitas vezes, ou pelo menos atrasa. Enfim, então no meu caso eu sabia que eu tinha adiantado um monte. Só que, um parênteses aqui, meu marido fez a cidadania italiana também. Na época ele não tinha nada. Então a gente conseguiu todos os documentos dele, hoje ele tem cidadania italiana, e que nós fizemos do zero, sem assessor no Brasil, sem assessor na Itália. E o meu caso também foi sem assessor no Brasil, sem assessor na Itália. Então é possível, tá, gente? Eu vou contar da minha experiência, se vocês quiserem eu conto da dele depois. Até talvez um vídeo ensinando como é que faz, fica legal eu comentar sobre isso. Mas em relação à minha experiência, realmente eu tinha ali as cópias que poderiam me ajudar. Enfim, passamos na casa dela, não consegui folhear para ver o que tinha nesses documentos, porque da casa dela até o escritório de consultoria foi um trajeto rápido. Mas eu vi que já tinha algumas cópias, né? Já achei interessante. Chegamos lá, a prioridade do atendimento era a Luciana e a Paula, era o atendimento deles, a consultoria deles. Só que daí o Luciano falou, eles estão querendo fazer também, né? Daí o cara já, né? Aquela história de vendedor, do consultor, do possível futuro assessor que vai ganhar dinheiro com você, falou assim, não, a gente atende eles também. E tinha uma pessoa lá disponível, então eu e o Carlos fomos para uma sala, enquanto o Luciano e a Paula ficou sendo atendido com o cara que eles tinham agendado. Essa é a consultoria inicial, aquela que o assessor muitas vezes tá querendo te conquistar como cliente. Enfim, mostrei e falei pra ele, eu sei que eu nem tinha atendimento, mas eu passei na casa da minha tia, peguei a pasta, esses aqui são os documentos que ela tinha, nem consegui ver direito. Aí ele saiu olhando e viu que tinha um documento lá, e eu lembro que era, como eu posso dizer, tinha uma cópia atrás, como se fosse quando imprime nessas impressoras e que fica duas, igual via de nota fiscal antiga. Nossa, esqueci agora o nome, né? A pessoa tá aqui com a memória terrível. Enfim, quando ele viu isso, ele viu que ali tinha avançado um pouco esse processo. E então ele falou assim, provavelmente a sua tia chegou nos finalmente do processo, então talvez ela saiba quem é o italiano. E se você souber isso, você já economiza tempo e inclusive dinheiro caso você resolva pagar um assessor para pesquisar isso. Óbvio que eu não tinha dinheiro nenhum, então eu não ia pagar para um assessor, eu ia ter que procurar eu mesma, mas o que eu pudesse economizar de tempo, e se minha tia estava disposta a ajudar, por que não? Saí dali toda empolgada, e incrivelmente ali a chave do Carlos mudou. Ele ficou empolgado também. A hora que eu vi ele empolgado, eu falei, agora quero ver alguém me segurar para eu não fazer essa cidadania italiana. E eu saí dali muito animada, eu e o Carlos, mas enfim, a gente saiu dali. Falei, Luciano, tem que voltar lá na casa da minha tia pra eu devolver a pasta, mas eu quero ver se ela me deixa essa pasta. Aí ele foi lá, todo, né, ajudador, levou eu de novo na minha tia. Falei, tia, você não tem nada aí de um italiano, uma pista que pode me dar? Porque o cara me deixou muito animada e eu tô bem disposta a fazer a cidadania italiana. Aí ela falou, eu tenho mais uma pasta aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí quando ela olhou a pasta lá, e ela já citou o nome do italiano também, o que já me ajudaria muito, mesmo que ela não entregasse documento nenhum, aí ela trouxe um documento que era a certidão dele, a cópia, xerox, assim, xerox mesmo, da certidão do italiano, manuscrita, gente. Era uma página, assim, na horizontal, que se dobrada 4 vezes dava a largura de um A4. A hora que eu vi aquilo, eu quase caí em prantos, né? Porque a emoção de iniciar o processo de cidadania, como eu disse, era muito recente, a ideia de fazer, mas eu já sabia, nesses 2 dias, eu já tinha pesquisado algumas coisas de como isso era difícil de encontrar muitas vezes. Falei,
caramba, ela já tem. Falei, tia, me dá essa pasta, essa cópia aí. Só me empresta, eu vou levar para Cambé, faço todo o apanhado da árvore, vejo o que que presta, o que que não presta, anoto quem é de quem para agilizar meu processo. E ela, super prestativa, deixou eu levar essas pastas e eu falei para ela, ó, em último caso, se precisar amanhã eu trago aqui. Falei, Maringá, Londrina, pego o carro e vou. Enfim, tia, muito obrigada por isso, porque isso com certeza me ajudou demais. Voltando aqui, fui pra Cambé, fiz... Gente, ali, a partir dali, minha vida se tornou só cidadania italiana. Como eu disse a vocês, eu estava desempregada, né? Então, desempregada tem mais tempo. Comecei a, tipo, esmiuçar tudo que é informação, anotar toda a árvore, registrar. Comecei a ligar em cartório, todos os cartórios que Deus sabia, né? Quem eram as pessoas, já tinha a árvore, automaticamente eu já sabia onde ela tinha nascido. Então, saí ligando nesses cartórios, pegando telefone, mandando e-mail. Nossa, eu ficava, tipo, acordava de manhã, a hora que o Carlos ia trabalhar, até a noite, só fazendo isso. E a partir dali eu comecei a ter respostas de e-mails de cartórios. Muitos cartórios no Brasil já respondem por e-mail, que agiliza e economiza muito, porque se você for gastar telefone, né, a gente sabe que o gasto aumenta, ainda mais na situação que na época eu me encontrava. Enfim, agilizei o máximo que eu podia, até porque eu sabia que logo eu conseguiria pegar aulas pelo PSS. Então eu falei, meu, tem que correr agora, porque depois pode ser que eu me enrosco, porque daí voltando a trabalhar tal, enfim. Em maio, que daí eu consegui, né, pegar minhas aulas para dar aula no estado e ocupar praticamente quase minha carga horária inteira, eu já tinha feito toda a árvore genealógica, já tinha ligado todos os cartórios, já tinha todas as cópias. Importante, como eu disse, o meu processo agilizou por causa que a minha tia tinha esses documentos, mas a do Carlos, que não tinha nada, a gente fez da seguinte forma, foi de baixo para cima. Carlos, você é filho de quem? Ah, sou filho de Ivete e Carlos. Quem são os avós? Enfim, nós fomos fazendo assim até chegar no cabeça. Então, isso é possível e eu posso falar num próximo vídeo. Voltando à minha experiência, fiz todo esse apanhado. Daí, o que eu fiz? Peguei as cópias que a minha tia já tinha. E se você não tem essas cópias, é só você pedir no cartório a cópia, daí pagar por ela. Não é um preço super mega barato, mas é possível. Essa cópia da certidão, gente, não é a cópia que você vai levar para a Itália. Uma cópia comum, que inclusive, vou até olhar aqui no meu celular, desculpem eu olhar um pouquinho aqui para baixo, vou olhar minha colinha. Eu consultei com a Daiane, que foi uma pessoa muito especial, que me ajudou muito em Cambé, no cartório de Cambé. Cartório de registro civil, tá, gente? Não é qualquer cartório, tem que ser cartório de registro civil. Eu perguntei para ela quais são os preços atuais, porque eu nem lembro exatamente quais foram os preços da época, mas os preços atuais do cartório de Cambé, que é a cidade onde eu fiz toda a minha papelada, são os seguintes. Certidão breve relato, R$ 40,53. Certidão em inteiro teor, que é a certidão que você vai ter que pegar de todas as pessoas, de você até o italiano, nascimento, casamento e óbito para os que são finados, cada uma delas R$ 53,95. Apostilamento, R$ 102,65, que essa é a última parte, então cada folhinha dessa vai custar R$ 102,65. Retificação administrativa, que é o caso, tem um nome errado, tem uma data errada, tem às vezes a cidade errada. Como que eu digo que é errada, gente? Principalmente os antigos. Os mais antigos da sua linhagem aí. Supondo que na certidão de nascimento dele, que foi o que aconteceu comigo, tá? Apesar da minha tia ter dado esses documentos, ainda continham erros. Porque é assim, quando você vai fazer certidão, você pode optar por ir para a Itália ou fazer pelo Brasil, que seja, com alguns dados errados. E isso pode dar certo o seu processo, como pode dar errado. Como eu não tinha segurança nenhuma, porque eu não conhecia ninguém para trocar uma experiência, as experiências que eu estava vendo eram todas da internet, e eu sou muito quadrada, para dizer a verdade, eu sou muito quadradinha. Eu falei, eu quero ir com todas as minhas corretas, para eu não ter problema nenhum quanto a isso, e eu não ser barrado, porque eu não tinha dinheiro em reserva. O dinheiro que a gente foi juntando foi de vender as coisas de casa.
Pensa vender tudo, móvel, roupa. Pensa, gente, eu tinha muita roupa. Quem me conhece sabe, roupa e sapato. Eu saí vendendo tudo. Aí, de repente, dá errado e ter que voltar pro Brasil. Era possível essa frustração acontecer? Era, mas o que eu pudesse evitar, eu tentei fazer. Enfim, então eu corrigi tudo. Tinha assim, por exemplo, na certidão de nascimento do meu bisavô, falava lá que ele nasceu na cidade de Cambé, por exemplo, que agora eu nem lembro qual que era a cidade, né? Olha aquela. O meu bisavô, por exemplo, se ele era da cidade de Cambé, a certidão de nascimento dizia que ele nasceu em Cambé. Mas às vezes vinha de casamento, falava que ele nasceu, na de casamento estava escrito, fulana de tal, que está casando aqui hoje, nasceu em Londrina. Isso já é um erro, entendem? Às vezes pode ser um erro de digitação, às vezes pode ser um erro de informação que está trocada. Enfim, eu corrigi tudo nas minhas. A do Carlos eu corrigi tudo também, só que ele foi ainda para a Itália com um erro. Ele foi com um erro no sobrenome. Quase que não deu certo o processo dele, por causa desse erro de sobrenome. A pessoa da comune italiana quis implicar com isso, mas daí eu tive que dar uma argumentada lá em italiano, misericórdia, não vou nem de lembrar. E acabou que ela aceitou a documentação e acabou dando certo. Fui naquela de, é critério sanguíneo, não é critério de nome, então você tem que aceitar. Eu tô comprovando aqui todas as certidões que estão, né, que mostra a linhagem, não é por causa de uma letra. Então eu ia ter que mudar tudo, nascimento, casamento, óbito, de todos. Então pra mim, eu falei pro Carlos assim, amor, isso eu tava já na Itália, tá? Eu falei pra ele assim, faz o seu processo aí, ou faz ele errado e arrisca, ou vai fazer correção via judicial, que daí você já faz todas uma vez. Quando você faz correção administrativa, ela é mediante cartório de registro civil. Então, aonde está o erro, o cartório onde está o registro, é lá que você vai fazer a correção. Corrigiu uma, vai para outra. Corrigiu outra, vai para outra. Corrigiu outra, vai para outra. Imagine eu ter que fazer isso nas do Carlos, né? Não, aí não deu. Então enquanto eu estava na Itália, que eu fui na frente, já que ele não tinha a cidadania dele, a gente não tinha encontrado o italiano ainda. Eu e minha sogra fomos encontrar depois, com muita pesquisa no Family Search, que é um outro site aí que fica uma indicação para vocês. Então eu fui na frente para tentar adiantar esse processo, porque eu sabia que ele poderia morar comigo mediante permissão. Não precisa os dois ter cidadania italiana para morar na Europa. Um tendo, o outro fica com a permissão. Lógico que se eu moro na Itália, ele vai ter uma permissão lá. Se eu mudo para a Inglaterra, eu teria que pedir uma nova permissão para ir na Inglaterra. E assim sucessivamente. Por isso que o meu interesse do Carlos era que ambos tivessem a cidadania italiana para adiantar esses processos, já que ambos tinham direito. Mas isso não quer dizer que para morar lá, os dois têm que ter cidadania, ok? Enfim, voltando. Eu fui com tudo certo, então eu corrigi tudo. As cópias que a minha tia tinha ainda tinham erros de nome, datas e tal. Então a primeira coisa que eu tive que fazer é olhar nome por nome, data por data, daí tabelei, joguei no Excel, fui registrando tudo. Ligava no cartório, via que tinha certo, ia lá, pintava toda aquela linha e falava, esse aqui eu sei que tá certo. E detalhe, novamente, sempre de baixo para cima. Não adianta você corrigir lá em cima, sendo que a de baixo tá errada. Você tem que ir de um processo de baixo para cima para até para o cartório aceitar o seu processo administrativo. Enfim, corrigidas todas, e essas corrigidas todas você faz mediante a cópia comum da certidão, não é a de certidão de inteiro teor, tá? Você pega uma cópia comum, seja ela xerox que você tiver, qualquer coisa, só para você ver como é que tá a certidão. Então, se você não tem lá dos seus antigos, que era o meu caso, talvez uma ou outra... Não, no meu caso não. No meu caso eu tinha as cópias por causa da minha tia, mas do Carlos eu não tinha, então eu tive que pedir todas elas. Cópias comuns primeiro, gastei, que foi nessa da faixa dos 40 e 53 que a Daiane registrou de Cambé, tá? Então pesquisem em cada cidade. Mas tipo, tinha antenato que tinha passado por São Paulo, então a do cartório de lá era outro valor. E varia, gente, varia. Cheguei a pagar 100 já em certidão comum... em certidão de inteiro teor, pagar tipo uns 40 mais em comparação ao Paraná, em outras mais barato, então vai variar de onde estão as pessoas da sua linhagem. Enfim, mas o que eu quero dizer é que para fazer essa correção você precisa simplesmente de uma cópia da certidão de todas as pessoas da sua linhagem.
Enfim, eu peguei essas cópias, esmiucei tudo, vi que tava tudo errado. Tá tudo certo? Tá. Aí eu fui lá e pedi a certidão inteiro teor, que é essa do valor que eu falei pra vocês de R$ 53,95 em Cambé. E daí pedi dos outros lugares, pedi do outro. Enfim, gastei, né? Você pode calcular aí. Por pessoa da sua linhagem, não por pessoa não, por certidão, que daí você tem que considerar que a pessoa é nascimento, casamento e óbito. Cada certidãozinha dessa, você vai gastar uma faixa de uns 250 a 300, mais ou menos. Isso eu tô jogando valores assim aproximados, tá? Alguns podem dizer que é bastante, mas eu tô falando pela média das experiências e das cidades que eu tive. Então foi uma média de 300 por cada documento. De folga, joga uns 400 aí pra você ter uma média de cálculo quanto você vai gastar pra fazer cidadania. Então, de quantas pessoas tem na sua linhagem? Ah, que nem no meu caixinha, eu, minha mãe, o meu avô, meu bisavô e o trisavô, que era o italiano. Era isso mesmo? É, era isso mesmo. Então, são 5 linhagens. 5 linhagens vezes, exceto eu e minha mãe, 5 vezes 3, porque daí é nascimento, casamento e óbito, dão quanto? 3 vezes 5? 15. Olha a cabeça da pessoa. Enfim, são 15 certidões. Só que daí você tira uma do italiano, que é a certidão de nascimento do italiano, você não tem que pedir todos esses documentos. É um outro esquema que eu já falo pra vocês. Se tiver divórcios, você tem que incluir também. Enfim. Juntei todas essas, pedi a certidão inteiro teor, fiz a tradução juramentada. Importante, tem que ser tradução juramentada. Você vai lá, pesquisa junta comercial da cidade e tal. Aí você vai ver quem são os tradutores juramentados. Não é uma tradução, não é qualquer pessoa que pode fazer, tem que ser um juramentado. Fiz com o Bruno Veronese em Londrina. Gastei também com a tradução juramentada, que está incluso nesse valor que eu falei para vocês, dos 300, 400 por cada papel, tá? Depois da tradução juramentada, voltei pro cartório de Cambé, lá com a maravilhosa Daiane, e fiz o apostilamento. Com isso tudo pronto, partiu Itália, que foi o que aconteceu. Então, essa foi a minha experiência com a cidadania italiana. Eu tive documentos da minha tia que daí facilitaram isso de montar a árvore, de saber onde tá. Porém, como eu disse, se você não tem, você começa de baixo para cima. Pega lá sua certidão de nascimento. Se você já é casado, provavelmente você não tem a certidão de nascimento porque você devolve, né? Você troca. Mas aí você consegue pedir no cartório. Essa certidão não precisa ser inteiro teor. Você pede essa que é um pouco mais barato, na faixa de uns R$40. E vai lá e registra. Ó, eu tenho aqui, sou eu, minha mãe e tenho o avô. Lógico que isso provavelmente você já até sabe de cor, não precisaria da certidão em si. Mas eu peguei para conferir os erros, que como eu disse, eu não quis ir com tudo errado. Então você vai de baixo para cima. Fez isso, vai para retificação se você quiser fazer correção em tudo. Se você não quiser, saiba que está em risco. Você não dá certo o seu processo lá na Itália, você pode ter problema com isso. Em terceiro, peça certidões em inteiro teor. Quarto, tradução juramentada. Quinto e último, apostilamento. Isso último que eu falo, parte Brasil, ok? Então, neste vídeo, eu falei para vocês da minha experiência parte Brasil. Comecei final de março, então podemos dizer que 1º de abril foi quando eu comecei mesmo a fazer, tirando a consultoria. Em 23 de setembro eu estava indo embora do Brasil com toda a papelada pronta. Ou seja, 6 meses para fazer o meu processo. Enquanto que alguns podem falar, foi rápido porque você já tinha tudo pronto. Em partes eu concordo, mas ali em maio, mais ou menos, que eu comecei a pesquisar os documentos do meu marido, em maio, em novembro, que o dele foi do zero, o Carlos também estava indo para fazer a dele. Então, foi uma média de 7 meses a dele, do zero, que não tinha nada, ninguém forneceu nada, ninguém ajudou nada da família dele, só ligando para todo mundo, nada. Então, foi informação do zero. Quem ajudou da família dele foi assim, falando, tem lá, o vô não sei o que e tal. Mas assim, de documento, gente, não tinha nada, entenderam? Então, foi do zero, ele fez tudo do zero, eu ajudei ele a fazer tudo do zero.
Então é possível e também, de certa forma, não foi um processo extremamente longo, só que foi, digamos assim, intenso. Tivemos que trabalhar muito neste período para que isso tudo fosse conquistado. E detalhe, o dele demorou 7 meses, porque a dificuldade nossa era encontrar o italiano, encontrar onde estava o documento. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Quando minha tia deu o documento lá, a cópia do xerox da certidão do italiano de nascimento, aquela manuscrita que eu falei, aquela lá era uma cópia, e mesmo que fosse a original, não ia valer, porque a Comune pede, isso é uma regra, não uma regra exata, mas é uma base, porque cada Comune vai pedir de um jeito, já é um recado também. Mas uma média delas pede que essa certidão, tanto as do Brasil, a inteiro teor, apostilamento, etc., quanto a do italiano, tenha até 6 meses. Então, assim, não adianta você começar a procurar seus documentos, pedir certidão inteiro teor agora, pedir a do italiano e tal, e resolver ir para a Itália daqui 2 anos. Esses documentos vão estar desatualizados e muito provavelmente a Comune nem vai aceitar para dar entrada. Então, só peça esses documentos em interteor, faça a tradução, apostile, se você já tiver praticamente data para ir embora. Entenderam? Então, assim, eu vou daqui 3 meses. Dentro desses 6 meses é o esquema de partir. Entenderam? Então, não adianta fazer antecipado as cópias em si, as originais. Agora, cópia, xerox, essas coisas, pouco importa quanto tempo você vai levar. Então, fica essa dica também. Da minha, do italiano, era só uma cópia. O que eu fiz? O que facilitou? Saber onde ele nasceu. E também saber que o registro dele na Itália estava em igreja. Porque os italianos ou estão em igreja registrados, porque dessa época de 1800 e bolinhas, em igreja ou comune, depende daquelas cidades que eram mais adiantadas. O meu antenato estava registrado na igreja, numa igreja de Mantova. Quando é igreja, gente, você vai de acordo com os padres. Então eu tive que dar um jeito de contatar o padre e eu contatei sem ninguém interligar, não tive ponte de ninguém. Consegui achar e-mail dentro do site das igrejas, mandei um e-mail e tive a sorte de ser respondida. Tive que pagar por essa certidão e não foi barato. Se não me falha a memória, foi 50 ou 60 euros para eles me mandarem esse documento. Só que esse documento, sim, daí eu não tenho que ficar fazendo apostilamento, eu não tenho que ficar fazendo tradução juramentada. Então, assim, paguei, achei caro, mas paguei com o maior gosto e eu precisava, né? Então, se paga. Só que tem igrejas que cobram mais, que eu já vi experiências de pessoas em grupos, e tem igrejas que não vão cobrar nada, vão pedir para que você pague só o envio ali por Correios, porque eles tinham que mandar de lá da Itália para o Brasil. Enquanto isso, eu fiquei adiantando a parte do Brasil, enquanto não chegava a correspondência lá da Itália. Eu paguei, tive que acreditar que eles mandariam, e realmente eles mandaram. Demorou para chegar, eu não lembro agora exatamente quanto, mas quando eu vi aquela carta, né, foi quase um filho que nasceu. Eu falei, ai meu Deus, está nas minhas mãos. E detalhe, não era manuscrita como a cópia da minha tia. Na época ela recebeu essa cópia manuscrita. Eles adaptaram, fizeram ela digitada, trazendo todos os dados que tinha lá naquela manuscrita. E como tinha a assinatura do padre, o carimbo do pároco lá, que isso é importante que tenha, ela valeu para fazer cidadania italiana. Então, as igrejas, se você tiver o seu antenato e for de igreja, o registro dele, é importante que tenha essa assinatura, o carimbo lá da igreja, da paróquia, para que documente que isso não é uma cópia qualquer, porque no meu caso foi digitado, então podia ser qualquer pessoa digitando. Então, valeu. E ela veio assim com uma marca d'água, assim, era um carimbo que tinha tipo uma marca d'água e que mostrava que era o certo. Ok, feita toda essa documentação, a preocupação que tem com o processo, como eu disse, eu optei por não fazer com assessor. Se você tem condições de pagar por assessor no Brasil e quer pagar por isso, ok. Na época que eu consultei, era na faixa de uns 5 mil reais para fazer assessoria. Pode ser que isso tenha baixado, pode ser que eu levei sorte de pegar
consultar com alguns assessores que eram um pouco careiros. Gente, eu não sei, não tenho noção de preço disso. Porque, como eu disse, eu optei fazer sozinha. E dá um trabalho absurdo. Então, assim, se você paga um assessor, também valorize o trabalho dele. Eu optei por não fazer, porque eu não tinha condições. O dinheiro que eu tinha, eu sabia que eu precisaria levar o dinheiro que eu tinha. O dinheiro que nós estávamos juntando com as vendas, eu precisaria levar para me manter lá enquanto a cidadania não saía, porque tem isso também. Enfim, nesse meio tempo, arrumando documentação, há outra preparação. O que foi a outra preparação? Comecei a correr atrás da documentação. A princípio, o Carlos ia comigo para a Itália, já de primeira. E comecei a postar dúvidas, ler comentários dos outros, histórias dos outros nesses grupos de Face, nos grupos em fóruns, etc. Várias opções, tudo que o pessoal fornece, canais, etc. Fui colocando. Aí tinha o porém de eu ver qual cidade que eu ia da Itália, porque já que eu ia sem assessor, eu tinha que definir uma cidade aleatória. Tinha também a questão de eu definir se eu vou sozinha, eu vou ter que aprender a falar italiano. Eu não falava italiano, então eu tinha que estudar. Estudei, comecei a estudar em casa italiano e paguei um curso de italiano na Corsa Itália, em Londrina. Vou fazer um merchan aqui, que foi eu tive ótimas aulas lá. Eram, se eu não me falha a memória, era segunda a quinta, todos os dias à noite. Então eu trabalhava durante o dia, que daí logo eu peguei as aulas que eu falei, e à noite estudava nesse curso em Londrina, que, se eu não me engano, era das 6h até umas 8h30. Eu e meu cunhado fomos fazer o curso de italiano. Estudamos 3 semanas. Era um intensivão. Então, esse foi o meu preparo com a língua italiana. Estudei 3 semanas e comecei a estudar em casa, né? Estudar bem estudadinha, afinal eu teria que me virar sozinha lá. E, gente, fui com um italiano bem daquele jeito mesmo, sabe? Mas eu tinha estudado, tipo, muito processo. Então, não sei como que estão agora esses canais. Mas na época, eu sou muito grata a esses conteúdos que estavam na internet ali, gratuitos e que estavam aí para todo mundo. Inclusive, você deve encontrar ele hoje. Mas tem o Dario, que é um italiano, que dá algumas dicas sobre cidadania italiana. Tinha o Fábio Barbiero, que tinha canal no YouTube, esmiuçava tudo. Tinha esses grupos em Face. Que nem eu falei, eu sabia de cor como fazer o processo Brasil e Itália de cabeça. E fui muito preparada quanto a isso. Quanto ao italiano, de 0 a 10, o meu italiano estava na faixa de me virar um 3, 4. Os outros brincam comigo que eu consegui até me virar, mas olha, eu ia ter que me virar procurar aluguel, fazer a cidadania lá, conversar na comune e assim por diante. Então tava ainda muito ruim, afinal eu tinha estudado só 3 semanas, como que você vai chegar e falar numa língua? Então, assim, nesse ponto eu já sei que eu não fui muito bem preparada, mas esse curso foi maravilhoso e que, tipo, me deu a base para me virar lá nas primeiras. Óbvio que apareceram anjos lá que me ajudaram e que eu vou falar em outro vídeo, que é a parte 2. Eu na Itália chegando para fazer cidadania. Essa parte que eu estou falando aqui de agora é a minha experiência cidadania italiana parte Brasil, ok? Enfim, então eu decidi, mediante as coisas que eu li nesse grupo, um dia eu cheguei pro Carlos e falei, amor, você não vai comigo não. Aí ele falou assim, você vai sozinha? Falei, vou ter que ir sozinha. Li aqui que fulano de tal foi com a família e foi barrado, e que depois, se não sair em 3 meses, ficou ilegal, né? Porque daí não tinha saído e não tinha como pedir a permissão, afinal ele não era italiano ainda, né? A pessoa que estava fazendo o processo. Então ficou ilegal e depois de anos recebeu uma multa por estar ilegal e tal. Gente, como eu disse, eu era muito quadrada e o medo dessa multa vir futuramente para mim pro Carlos. Pode ser que isso nunca ia acontecer, e pode ser que tem gente que foi e nunca deu problema, mas, né? E eu falei, não vou, porque assim, todos nós brasileiros, para ir, no caso para vir, que agora eu moro aqui, né? Para vir para a Europa, tem 90 dias como turismo. E você vai como turista quando você vai fazer o processo de cidadania, ainda que você tá com toda a documentação.
Então o Carlos poderia ir comigo como turista, só que eram 90 dias que a gente tinha de visto. Eu dando a entrada da minha cidadania lá dentro desses 90 dias, passou dos 90, já que eu já tinha entrada, já tinha um protocolo, não teria problema nenhum, não estaria ilegal. Mas ele não teria, porque ele não estaria fazendo a dele ainda, até então ele não tinha todo o documento. Como eu disse, foi encontrado lá. Então foi quando eu decidi ir sozinha. Então daí fui atrás de comprar passagem, quando foi em agosto, acho que foi quando eu comprei, julho ou agosto, eu comprei a passagem. Na verdade foi um presente do meu sogro, também muito obrigada, sogro, que nos ajudou muito nessa questão financeira, porque ele pagou passagem, o dinheiro que a gente tinha juntado nós deixamos para nos manter na Itália. E que foi assim, ó, se você me perguntar valor, eu levei 10 mil reais, fui com 10 mil reais na época, o euro tava na faixa de uns 3 e pouco, 4, o que isso também dá diferença. Se você for fazer hoje em dia, você pode contactar mais, porque o euro tá bem alto. E depois o Carlos, quando ele foi, 45, 50 dias depois de mim, ele levou mais uma parte que foi na faixa de uns 8 mil, que daí ele vendeu o carro. E nós ficamos 5 meses na Itália sem trabalhar com esses 18 mil reais. E que foi assim, 18 mil reais em euros para uma mixaria, né? Para pagar aluguel, para pagar água, para pagar despesas básicas, pagar comida, se quisesse dar um passeio por ali. Então foi muito, né? Muito assim, regradinho, tá? Mas ainda assim, ainda a gente conseguiu aproveitar muita coisa, não posso reclamar. Nesse processo de preparo, além da questão da língua, que eu tive que me preparar, já que eu estava indo sozinha, e com todos os documentos, toda essa preocupação, eu tive que daí ver a questão da passagem, que é uma coisa óbvia, lembrando que a passagem tem que ser de ida e volta, independente se vai ou não vai dar certo a cidadania, você tem que pagar ida e volta. Até por garantia deles, né? Que se acontecer alguma coisa e não der certo, você já tá comprovando que tá voltando. E você não precisa falar que você tá fazendo cidadania italiana, porque Brasil tem acordo com Itália, com a Europa, para passar 90 dias de turismo. Então, você tem o direito de vir a passeio, entenderam? Mas daí você tem que ter a passagem de volta. Você tem que ter algum comprovante de onde você vai ficar. Ou é hotel, ou é carta, convite de alguém, de alguma família, como se você fosse ficar na casa dessa pessoa. No meu caso, eu peguei essa carta convite. Porque, como eu disse, eu tava dura, não tinha como fazer uma reserva em hotel. Mas há hotéis que fazem reserva sem pagamentos grandes antecipados e te mandam essa carta. Por mais que você não vai ficar lá os 90 dias, mas que você fique 2 dias no hotel e leve essa carta do hotel. Isso é importante também para o preparo. O seguro. É importante que você tenha seguro. Viagem tem que ter cobertura de 30 mil euros, isso, né, é o valor que era básico para eles. Já inclui seguros, saúde. Eu vou ver se eu coloco para vocês um site aqui, que foi o que eu fiz pesquisa na época. Ele faz uma seleção de vários seguros e coloca os preços mais em conta na cabeça para ver se você fecha. Eu nunca achei que ia precisar, e no meu caso eu realmente não precisei. O Carlos chegou a usar o dele, porque daí ele quebrou o dente dele lá na Itália. Mas para fazer o processo de cidadania italiana, o seguro viagem, né, o caso o seguro saúde, ele pode ser uma coisa mais básica, desde que tenha esse valor de cobertura. Esse valor de cobertura que eu falo é extrapatriar o corpo. Supondo que você morre lá, eles não querem ter gasto com você, então precisa ter essa cobertura. Então, essas são coisas básicas que você precisa para fazer a cidadania italiana. Então, além da preocupação com o preparo com o documento, você tem que se preocupar com essa parte também. Para curiosidade de alguns, eu fiquei numa cidade chamada Schio, que fica próxima a Vicenza, na região norte da Itália. Até vi num canal do YouTube, a pessoa tinha divulgado na época, que foi no canal da Lívia. E na época, eu lembro que ela postou o vídeo e não fazia nem 30 dias, mais ou menos, que ela tinha postado o vídeo. Na época ela tinha poucos seguidores, aí eu pensei assim, talvez seja uma boa cidade para eu ir. Só que, como tem um alcance maior de pessoas, o que era boa cidade na minha época, na época dela e de outras pessoas, tende a ter um avanço de pessoas lá, acaba mudando o sistema, então vai muito de comune para comune.
Então, na hora de escolher uma cidade, você pode até pesquisar em alguns sites, grupos, etc. Mas se você tiver alguma pessoa que você conhece, que você venha conhecer, que possa te dar informações mais precisas e não abertas, que vão chegar a mais pessoas, é melhor. A minha cidade, essa daí que eu fui, Skill, hoje em dia está lotada e é só com agendamento longo. Eu sei porque eu tenho conhecidos que ainda moram lá. Então, eu não aconselharia essa cidade hoje, a não ser que você consiga já fazer o agendamento e já ir com o agendamento pronto, que é o caso de Códice Fiscale antecipado, fazer no Brasil, ou vai para a Itália, faz o Códice Fiscale, volta para o Brasil, faz o agendamento online e depois vai já com o agendamento pronto, aí ok. Mas boa parte das cidades isso vai variar muito de comune, então fiquem bem assim atentos a essa questão de cidade que é boa ou que não é. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa me alongar, porque são vários detalhes e eu ainda acho que eu não contei tudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, algo que ficou assim aberto, mas como que ela fez isso, coloquem aqui nos comentários que eu tento responder pra vocês. Se eu ver que saem muitas dúvidas, eu faço ainda uma parte 2 dessa primeira parte do Brasil. Mas coloquem aqui nos comentários e eu vou tentar responder a todos. Em relação à parte Itália, eu vou fazer uma parte 2 e que você pode acompanhar daqui uns dias, ela vai ser publicada no canal, que também tem história e também, ó, suei, viu, gente? Suei, então eu vou contar pra vocês. Um beijo, espero que tenham gostado, escrevam, deixem seus comentários com dúvidas, etc. Curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo e até a próxima. Um beijo!